dia 5/10/2011. Estamos aqui conversando com o pai Fabiano de Oxalá e quero fazer algumas perguntas. Pai Fabiano de Oxalá, como era a sua vida antes de entrar para a religião? A minha vida foi, como é que eu posso te dizer? Eu tive uma vida muito boa, entendeu? Antes de entrar para a religião. Não que quando eu entrei, ah, como é que eu vou dizer? Não, tive uma vida muito tranquila até uma certa idade, entende? Eu entrei para a religião com 20 anos. Entrei porque, não vou dizer que não tive escolha, entende? Mas o que me atraiu na religião foi a situação qual eu me encontrava. E a maneira qual eu conduzia a minha vida era muito complicada, entende? Eu trabalho desde os meus 9 anos. Ah, minha mãe com muita dificuldade, meu pai também. Nós somos entre 8 irmãos, entendeu? 3 homens e 5 meninas. E então era muita criança dentro de casa. E só minha mãe e meu pai trabalhando. Nós éramos todos pequenos, né? Então eu estudava pela manhã e à tarde eu trabalhava com meu pai. Nem sempre trabalhei com meu pai. Eu ia ajudar ele a prestar o serviço qual ele prestava. E fui pegando o gosto do trabalho. E trabalhei com meu pai até os 12 anos. Quando completei 12 anos, eu fui trabalhar numa fábrica de uma firma de papel, a Embapel, do seu Genuíno Pedro Moura. Ali tive meu primeiro emprego mesmo, né? E comecei a trabalhar, estudando, trabalhando. E tive uma fase bem complicada também, né? Dos 12 até os 18 anos, né? Até os 19, né? Porque eu era novo, queria saber de festa, e bagunça, folia. E então, onde eu morar, nasci, me criei aqui em Porto Alegre. Ah, morei até pouco tempo na Padre João Batista Hells, bairro Tristeza, número 1776. Então ali, eu me criei ali, com alguns amigos, né? Mais amigos, pessoal, meus irmãos. A minha mãe, morei com a minha mãe e com meu pai até os 11 anos. E depois, é bem complicado de falar, né? Porque minha vida não foi fácil, não. Porque com 11 anos eu fugi de casa e fui conhecer aí esse mundo velho aí. Andei, caminhei, mas sempre trabalhando, né? Trabalhar um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui. Aos 14 voltei para casa. Voltei para casa e minha mãe e meu pai me acolheram de novo. Aí voltei para casa e voltei a trabalhar, voltei a ajudar minha mãe e meu pai, como sempre ajudei. E ajudo minha mãe até hoje, meus irmãos, minhas irmãs.
Infelizmente meu pai não, porque veio a falecer. Mas a minha vida, ela foi bem complicada. Nunca usei droga, qualquer tipo de droga nunca usei. Meu único vício é cigarro e mulher. Acho que não é bem, mulher não é bem o vício, né? E sim uma. Necessidade. Não digo nem necessidade, né? Mas é, é um vício, vamos botar aí que é um vício, né? E, mas vamos lá. Então, o bairro onde eu morava, que era um bairro nobre, né? E que é até hoje, né? Por ser na Zona Sul, por ser no bairro Tristeza, entende? Então tinha muitos vizinhos, né? E vizinhos do qual não gostavam de mim. Ah, bem dizer a maioria. Ah, não é bem dizer ninguém gostava de mim. Pelo jeito que eu era, bagunceiro, né? Gostava de jogar bola na rua, jogar pedra no telhado do vizinho, botar uma bombinha dentro da caixinha do correio do vizinho e ficar escondido, esperar estourar, né? Bom, pra ter uma ideia, eu botei até na caixinha da minha casa, né, pra estourar, porque eu estourei da rua inteira, de repente, pô, só a minha que não estoura, né? Que não estourar. Não, vou botar na minha pra disfarçar. Justamente quando eu fui botar na minha, meu pai me pegou. Meu pai viu e aí. Ah, ele bateu em mim, né? Mas. E, então minha vida foi sempre folia, né? Não digo festa, mas bagunça mesmo, folia. Né? Tinha cabeça não fraca, mas sabia diferenciar o certo do errado. Mas, quando novo, né? Eu azar do errado, eu quero errado. E fazia. E com 16 anos, a minha mãe se separou do meu pai e foi morar em Viamão, na estalagem. E eu comecei ali a pegar um pouco mais de responsabilidade, a querer tomar conta da minha mãe, a querer tomar conta dos meus irmãos, entendeu? E a casa para onde ela foi, Viamão, na estalagem, fui eu que comprei para ela, né? Com a ajuda do meu patrão, Genuíno Pedro Moza. E, e aí eu fiz um acerto na firma onde eu trabalhava, né? Claro que não daria para comprar casa, né? Mas ele me ajudou porque ele me deu todo o valor, o dinheiro que precisava para comprar casa, né? E, e eu comprei a casa para ela, fiz a mudança, levei ela para Viamão, né? Qual ela seguiu a vida dela, meus irmãos também, né? E eu continuei na Padre Realce. E com 19 anos o meu pai veio a falecer, né? Ele bebia muito, se problema com a bebida, e bebia muito, né? E ele bebeu a vida toda, né? Quando jovem, né? Meia idade, quando velho, bebeu, bebeu muito. E ele tirou a própria vida com 62 anos. Ele cometeu suicídio, pulou dos viadutos açorianos. E a partir daí eu já estava com a minha vida estabilizada, né? Com a minha casa, o carro, moto e ajudando a minha mãe, né? E de repente foi um baque para mim muito grande porque ele não era um pai assim, que, como eu posso dizer, não era um pai o qual eu vou dizer, né, eu vou dizer que bom, né, amoroso com os filhos, nunca foi de dar carinho, nunca foi fazer, falar, meu filho, vem cá, vamos sair com o pai, meu filho, eu vou comprar um tênis, meu filho, vou comprar uma camisa para ti, meu filho, eu vou. O único presente que eu ganhei do meu pai foi um relógio, né?
foi um dos presentes que eu ganhei dele quando eu tinha 15 anos. Né? Mas também não foi um pai ruim, né? Apanhei muito dele. Apanhei porque merecia, né? Fazia o que merecer. Não, não tenho mágoa, não tenho nenhum mágoa, nenhum rancor dele. E a pergunta é o que me fez entrar para a religião, né? Então eu não tive infância, né? Porque tive que trabalhar muito cedo e correr atrás, né? Minha mãe tinha mais 7 filhos, né? Comigo 8, né? Então, pô, poder dar roupa para todos nós, né? Poder sustentar todos nós era complicado, né? Então eu sempre tive um aprendizado muito grande com meu pai, com meu avô, com a minha avó principalmente, mãe do meu pai, Dona Eleonor França Vieira, que é falecida hoje, que foi uma mulher guerreira, que foi uma mãe, uma avó, foi tudo para mim, né? E, e ela que me conduziu, ela que me aconselhava, né? E até então eu era ateu, né? Eu não tinha religião nenhuma, né? E no momento de desespero que eu me deparei, né? Que depois que passou um ano da morte do meu pai, eu já tinha 20 anos, eu tinha me perdido, né? Porque perdi muita coisa devido à morte dele, né? Despesa disso, despesa daquilo, né? Então eu tive que abrir mão de muita coisa. E minha mãe passou por dificuldades também, com meus irmãos, com minhas irmãs, entendeu? Então eu tive que me desfazer de muita coisa. Mas não me arrependo, não. Pelo contrário, isso aí eu acho que até fez eu crescer muito. E eu entrei para a religião com 20 anos. Como eu entrei assim, eu, era por volta das 2h30 da manhã, tô descendo sair de minha casa e fui até um posto de gasolina que o Dioga que tem na Venceslau Escobar. Eu desci até lá, cara, que lá era onde nós se encontrava, né? Eu e o pessoal, os gurias ali, nós conversando, tomando uma cerveja, né? Então eu desci, e ao descer, ao pegar a Padre Reus e descer a Dona Paulina, tinha uma figueira que tem até hoje, essa figueira. Embaixo dessa figueira tinha um senhor com um cajado na mão e, e eu passei por ele e ele me pediu fogo, ele me pediu um cigarro. Não foi fogo, foi cigarro que ele me pediu. E eu alcancei esse cigarro para ele. E ele disse assim para mim, eu perguntei para ele, o senhor não quer fogo? E ele disse assim, não, só quero cigarro. O senhor pode me dar? E eu dei para ele o cigarro. E ele disse para mim, filho, posso te falar uma coisa? Eu disse, ué, pode. Não tem mal nessa vida que não tenha cura. Não tem feitiço nesse mundo que não seja quebrado. Eu estarei te esperando na hora, quando e o dia que o filho estiver pronto. Eu fiquei sem entender na hora, né? Esse velho tá até louco me falando isso, me pensa. E ele dei as costas e saí. E ele me chamou de novo, pelo meu nome. Aí eu parei, voltei, perguntei, o senhor me conhece? E ele diz, eu te acompanho desde os teus 10 anos. Eu perguntei, como assim? O senhor conheceu meu pai? Ele não, não conheci o seu pai. Eu sou teu pai. Ele, como assim? Eu falei pra ele, meu pai, não, meu pai faleceu. E ele disse, não, eu sou teu pai. E ele falou o nome, Pai Xangô. E eu não, na época não sabia, não entendia, né? Enfim, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? E aí comentei
com a minha avó isso que tinha acontecido comigo na noite passada. E ela falou pra mim, filho, vai procurar uma casa espírita ou uma casa de religião pra tu tomar um passe, pra tu conversar com alguém. Eu disse, o que é isso? É casa de batuque, né? Eu, tá, vou perguntar. Vou ver se eu, né? Casualmente, na rua de cima, na Liberal, tinha uma casa de religião, que era da mãe Roseli. E eu estive lá, nessa casa. Não sei como eu cheguei lá, mas eu cheguei lá. E, e era uma sessão de caboclo. Hoje eu digo que é uma sessão de caboclo, que hoje eu sei bem o que é uma sessão de caboclo. Mas na época eu confesso que eu não sabia o que era. E eu tinha um pessoal tudo de branco, né? Uns sentados, outros de pé, umas pessoas chorando, outras não. E, e fiquei ali na assistência. E né, de repente uma pessoa me chamou e disse assim, aquele senhor, o pai quer falar contigo. Eu disse, que pai? Aquele pai ali, é o pai Xangô. E eu não me lembrava mais do nome, né? Daquele senhor do cajado, debaixo da figueira, né? E cheguei perto, então entrei dentro do salão, né? E fui perto dele e ele disse pra mim, tudo bom, filho? Agora eu aceito fogo. Eu disse, agora o senhor aceita fogo? Eu, que fogo? Um dia tu me deu um cigarro que eu lhe pedi. Hoje eu lhe peço fogo. O senhor veio até mim. E eu acendi o charuto, o qual ele estava fumando. E ele disse, por tu ter me dado fogo, eu te alcanço a luz no seu caminho. Eu quero lhe conduzir pelo caminho certo e correto. E foi aí que aquilo, sabe, como que uma pessoa, né? E foi aí que eu comecei a assimilar o que era uma coisa da outra, o que era religião, o que era, né? E comecei fui estudar um bando para saber como era realmente, né? Então, dentro dessa casa da mãe Roseli. E então eu entrei para essa casa e lá, ela lavou a minha cabeça, ela fez a obrigação de caboclo, né? Depois de um tempo fiz a obrigação de Exu, lá não tinha nação, só um bando e quimbanda. Fiz a obrigação e comecei a trabalhar com a religião e desenvolver o lado espiritual. E foram. Foi um caminho bem complicado, por assim dizer. Qual foi o caminho que você teve na religião? O caminho que eu tive na religião foi muito árduo, né? Porque eu sabia o que eu podia fazer, sabia o que eu não podia e o que eu podia. E pequei muito na religião, né? Passei muita dificuldade na religião, porque eu achava que por eu ter um caboclo que me ajudava, por eu ter uma entidade que me ajudava, né, que era os caboclos, por eu ter um Exu que cuidava dos meus caminhos, eu achava que eu podia, né, pô, fazer isso e aquilo, aquele outro, né. Então eu pequei muito, né, pequei muito porque eu não tinha humildade. Não tinha humildade, era eu e deu, né, depois que entrei e vi mesmo como era, né.
eu não tinha humildade, para mim era eu e a Mãe de Santo, e o resto era o resto, e deu, e até tratar as pessoas com indiferença, né? Isso, aquilo, aquele outro. Fiz muita coisa errada, entende? E paguei por isso, paguei muito. Eu, depois de ter adquirido o que eu perdi depois da morte do meu pai, ao entrar para a religião já tinha conseguido de novo, né? Meu carro, minha moto, a casa eu nunca perdi. Mas, a, e aí eu achava que estava acima do bem e do mal de todos. Achava que porque eu trabalhava com caboclo e com Exu, eu achava que eu era o cara, que eu era o bom, que eu era isso, que eu era aquilo, e não é bem assim, né? Não foi bem assim. Então eu passei muito trabalho, tudo, perdi tudo, passei, passei fome, passei trabalho, passei dificuldade, e passei muita coisa, passei fome, tive que muitas vezes até assim, eu não comia para poder deixar comida para meus irmãos, entende? E, e na minha casa eu não. Muitas vezes fiquei a luz de vela, né? Porque no outro dia eu vou pagar a luz, né? Muitas vezes até água não tinha, né? Porque cortava a água, né? E eu andava de garrafinha para cima e para baixo, né? Com vela para cima e para baixo, né? E foi um ano assim, né? Depois que eu entrei para a religião. Foi um ano, daí melhorava, daí caía de novo, né? Voltava a fazer coisa errada e caía. Coisa errada que eu digo é, é mentiras, né? E não usar a religião indevidamente, não, mas a, como é que eu vou dizer assim? É fazer coisas que eu não deveria fazer, né? E, enfim, foi muito complicado. Mas nunca, por tudo que eu passei, a ponto de eu chegar a comer tanta fome, eu chegar a comer, tomar café preto com farinha de mandioca, que, que era, eu botava farinha de mandioca era para me estufar, né? E aí estufava meu estômago e eu não ficava com fome, né? Isso aí foi, muitas vezes eu fiz isso, né? Mas em momento algum eu culpei a religião, eu cobrei a religião, eu cobrei meu pai, eu cobrei meu Exu, eu cobrei o pai Oxalá lá em cima, ou Deus, em momento algum. Eu sempre soube que eu estava passando aquilo porque algo eu tinha feito, entende? Então eu vi que eu tinha caído num poço, né? Mas eu vi também que eu estava no meio do poço. E aí eu cavoquei mais para cair mais ainda. Então eu fui além disso, né? Fui pro fundo mesmo. Porque uma vez meu próprio pai Xangô, me disse, filho, quando tu cair no poço, procura cair bem lá embaixo. Porque se tu for até a metade, tu vai conseguir sair. E se a primeira vez que tu cair no poço e for até a metade, tu vai subir, filho. Tu já vai conhecer o caminho. Da próxima vez que tu cair, se tu cair no fundo, tu não vai saber sair. Porque tu só sabe sair da metade para cima, não do fundo. Então eu cavoquei mais mesmo, para ir até o fundo. E fui até o fundo. E penei muito, sofri muito, fiz pessoas sofrer, né? E chegou um tempo que eu consegui me erguer, com a ajuda dos meus pais, com a ajuda da religião, consegui me erguer. E
acertei minha cabeça e toquei minha vida, né? Espiritualmente, nunca condenando a religião, nunca esbravejando a religião, sempre tive e tenho a religião no meu coração, no meu peito, na minha cabeça. E hoje eu não vivo sem a religião, hoje eu sou a religião. E o que mudou na sua vida ao entrar para a religião? Como eu disse, né? Eu perdi muita coisa, mas ganhei muito. E o que eu perdi para adquirir mais, para buscar mais, entendeu? Mas eu nunca precisei derrubar ninguém dentro da religião, nunca precisei derrubar ninguém fora da religião para conseguir os meus objetivos, para conseguir aquilo que eu queria. Eu sempre soube esperar, mesmo quando estava no poço, eu soube esperar a hora certa para me poder me erguer, para poder sair, entende? Então eu adquiri muita coisa na religião, eu busquei muita coisa, ganhei muitas coisas, perdi muitas coisas, ganhei mais. O que eu perdi, na verdade eu nem sei, mas eu sei que eu ganhei. Cada vez mais fé, cada vez mais força, cada vez mais luz. E eu tendo luz e força, eu posso ajudar o próximo, né? E agora, como você conduz a religião? Hoje eu uso a religião na minha vida em primeiro lugar. Não tem mulher, filho, não tem ninguém nesse mundo e outro que vá me fazer pensar diferente ou agir diferente ou eu vá mudar minha conduta ou o meu jeito de ser. Eu conduzo a religião com carinho, com amor e respeito. Sempre. A quem você agradece por ter conquistado o que você conquistou e ter chegado à posição que você se encontra hoje? Primeiramente eu agradeço a Deus. Né? Agradeço a Deus por me encaminhar, né, ao caminho o qual ele me colocou, né, ao destino o qual ele me traçou, né. E agradeço a minha avó, Leonora França Vieira, por. Veja bem, né? Eu queria saber o porquê, na verdade, assim, porquê que eu optei pela religião. Porque minha família inteira é católica, né? Todos católicos. E com 29 anos eu fui descobrir que a minha avó era mãe de santos. Né? Eu fui atender uma senhora e ela disse pra mim, né? Tinha uma foto da minha avó na casa dela. Eu disse assim, nossa, a senhora conheceu a minha avó? E ela disse pra mim, eu conheci uma grande mãe de santo que hoje não está entre nós. E eu disse assim, não, a minha avó não era mãe de santo. Não, era sim, a minha avó era mãe de santo. Minha avó trabalhava com tupinambá, com 7 flash. E ela começou a falar e eu me emocionei muito, né? Porque não sabia, acho que isso aí é passado, né? De geração para geração, o dom, né? E, mas nunca procurei saber, sinceramente, quem me passou, se foi o dom, se não, o que, que era. Mas agradecer igual. E o que mudou na minha vida foi. O que mudou foi a pergunta, né, Não, dona. sim. A quem, não. A quem você agradece por Ah, ter sim, desculpa. conquistado? Isso, agradeço. Como eu disse, primeiramente a Deus, né? Segundo a minha avó. Agradeço a minha mãe, né, por eu ter a escolha desse caminho, né? E hoje, como perguntou a minha posição, eu penei muito para chegar onde eu cheguei. Mas é errando que você aprende. E eu vou dizer uma coisa, eu errei muito. Errei muito. Mas o que eu aprendi com meus erros, muitos
tem 40, 50, né, anos de vasilha, né, não que eles não saibam, né, pelo contrário, mas muitos que têm 40, 50, 60 anos de vasilha, eles não conseguem acreditar como que eu, né, sendo tão novo assim, não muito novo, mas novo perto deles, né, como que eu cheguei onde eu cheguei hoje e estar onde eu estou hoje, eu agradeço sempre, em primeiro lugar, meu pai Xalá, meu pai Xangô, agradeço meu Exu de Tranca-Rua por estar onde eu estou hoje. E agradeço o carinho, o respeito e a fé de todos aqueles que vêm bater na minha porta e alcanço aquilo que veio buscar, sempre com merecimento de cada um deles. E a posição que eu estou hoje, eu tenho muito orgulho e satisfação de poder ajudar muita gente. E eu cheguei onde eu cheguei com muito trabalho, muito esforço, muito amor. Todos nós sabemos que a religião africana, a religião bandista, o povo quibandeiro, é um povo muito criticado, muito condenado por muitos. Infelizmente, fico entristecido em falar que tem pessoas que brincam, que desrespeitam, né, tanto as entidades como aquele irmão, aquele filho, o próximo que bate sua porta, o desesperado, né, se aproveita da situação muitas vezes, né, com enganação, com mentiras, né, e para tirar um trocado do fulano, do ciclano. Hoje eu não vivo da religião, entendeu? Eu tenho meu trabalho, não vivo da religião. A religião para mim é uma satisfação, um carinho muito grande, um respeito, né? E eu conduzo a minha casa, os meus filhos, entende? Com respeito, com carinho. E exijo deles a mesma doutrina qual eu tive pela grande mãe Roseli, né? Hoje eu me encontro na mão do pai Vanderlei de Ogunira. E graças aos meus grandes pais, eu estou no caminho certo, estou no caminho correto e conduzindo a minha vida particular e espiritual, né? Mas eu tenho a dizer que tem a maior satisfação, orgulho de ser um bandista. E o que eu ganhei prêmios, né? E ganhei um prêmio muito que marcou muito também, pra mim, faz uns 7 meses. Eu acho que faz 7 meses, que eu ganhei um prêmio, o reconhecimento do meu trabalho na religião. O reconhecimento por tudo que eu fiz na religião. Não digo na religião em si, né? Mas pelo que eu fiz, por muita gente, né? Dentro de um setor só, vamos colocar assim, né? Em tão pouco tempo, né? Então eu trabalhei um mês, 2 meses com esse pessoal, né? E com a graça do grande Pai Oxalá eu consegui resolver o problema deles. 1.700 homens, né? Trabalhei para eles e com a graça do bom Pai, como eu falei, eu consegui ajudar eles, entendeu? Porque sem esses pais aqui, sem aquele povo lá de fora, eu não conseguiria, entende? Então, a minha maior satisfação hoje na religião é saber que eu estou pelo caminho certo, né? Que eu estou conduzido à religião certa, que eu estou no caminho, né? E isso para mim é muito importante. Eu, eu ganhei esse prêmio aqui, né? Que, que me emocionou muito, né?
E é uma maior satisfação que eu mostro, né? Porque foi muito gratificante para mim, né? Foi muito gratificante para mim, né? Isso tudo, né? Esse prêmio, essa conquista, né? É, é muito importante, né? É onde que eu ganhei, né? Que ganhou foi meus pais aqui, né? Esses caboclos aí, esse grande pai, aquele povo lá de fora que me deu força, que me deu garra, que me deu energia, que me deu força para levantar eles, né? E caminhar eles no caminho certo, no caminho correto, né? Tirar o que estava atrapalhando, enfim. E a vida é assim. Hoje eu tenho faz 17 anos, 17 anos fazem, não, fazem 15 anos que eu, meu caboclo faz, Pai Xangô faz 15 anos, fez 15 anos, meu Exu fez 15 anos, né? E é como eu digo, né? A religião a gente aprende, todo dia a gente aprende um pouco. E eu vou aprendendo, todo dia eu vou aprendendo um pouco. Mas o pouco que eu aprendo, eu posso ensinar muito. Posso ensinar muito. E eu me sinto uma pessoa agraciada, abençoada, por ter esse grande Pai Oxalá do meu lado, ao Pai Xangô, ao seu Destranca, ao meu povo. Agradeço muito. E eu queria deixar assim já, encerrar por aqui, mas eu queria dizer uma coisa. Talvez muitos possam brigar, né? Possam achar que eu estou afrontando ou desrespeitando. Jamais eu vou desrespeitar um, um irmão. Mas eu peço aos pais de santo, mãe de santo, aos diretores espirituais, às diretoras espirituais, que não deixe aquele filho que bate na sua porta, que grita ao seu portão, que não deixe ele sem uma palavra ou sem não deixe ele perdido no seu caminho, né? Que conduza aquele filho no caminho certo, tendo dinheiro ou não. Que o importante na nossa religião não é o dinheiro, né? Claro que todos sabem que a religião ela precisa, entendeu? Uma casa precisa de doações, uma casa precisa de dinheiro para isso, para aquilo, para as festas, para, né? E para as obrigações da casa, né? Então eu peço que não seja por falta de dinheiro que possa atender aquele filho ou aquele que bater a sua porta, né? Que atenda aquele filho, que atenda aquela criança, a mulher, ou aquele senhor, ou aquela senhora, né? E, enfim, que a gente faz hoje, a gente planta, 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 mas pode ter certeza que um dia a gente vai ter que colher. Aqui ou em outra vida, a gente vai colher, né? Então que a força desse caboclo, que a força dos pais de cada um de vocês, que a força dos guias de vocês, né? Possa sempre estar com a luz forte, né? Com a energia sempre forte, positiva, para que possa atender. Porque eu falo isso porque aqui na minha casa eu moro num ponto o qual é bem visto, bem quisto, né? E eu tenho um nome o qual todos já me conhecem, né? Os, os Alvorixás, então os pais santos antigos, os pais santos novos, né? Eles já sabem quem é Pai Fabiano de Oxalá, né? E sabe da minha fama, né? Eu sou uma pessoa que não tenho hora, não tenho dia, se bater na minha porta eu atendo,
com dinheiro ou sem dinheiro, não importa, entendeu? Eu atendo. Então eu peço que os meus irmãos, que as minhas irmãs, e possam atender aquele filho. Né? Porque eu falo isso porque as pessoas chegam aqui na minha casa e dizem assim, eu estou admirado do senhor me atender. Porque eu fui na casa do fulano e não quis me atender porque eu não tinha, né, dinheiro. Ou fui na casa da fulana, a fulana disse que não podia fazer nada porque tem que ser. Claro que a gente sabe que precisa de dinheiro sim, tem que se limpar depois que a gente faz determinados trabalhos, né? Mas enfim, ah, é isso. E eu só tenho a agradecer hoje. E que o Pai Xalá nos abençoe.